3h18. Depois de ser condenada com o marido por um esquema de corrupção, a ex-primeira-dama do Peru chegou ao Brasil. Chegou agora há pouco. Márcio Rocha acompanhou e traz informações. Oi, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha em São Paulo. A gente aqui em Brasília segue acompanhando o caso da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que já desembarcou na base aérea aqui de Brasília depois que recebeu asilo do governo brasileiro. A gente lembra que ontem, nos últimos dias, ela deixou o país vizinho em um avião da Força Aérea Brasileira, passou por uma parada de reabastecimento em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e chegou aqui na capital federal depois de ser condenada pela justiça peruana. Ela é esposa do ex-presidente Ollanta Humala e pediu asilo diplomático ao governo brasileiro pouco depois que a justiça do Peru condenou os dois a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro da empreiteira Odebrecht, que teria sido recebido de forma ilegal para a realização de campanhas eleitorais. Segundo o governo peruano, Heredia entrou na Embaixada Brasileira em Lima logo depois que a sentença foi anunciada e buscou proteção diplomática, já que já tinha mandados de prisão imediata contra ela emitidos em Lima. Após o governo brasileiro confirmar que o asilo diplomático foi concedido, a presidente peruana Dina Boluarte concedeu o salvo-conduto e permitiu que a ex-primeira-dama e também o filho deixassem o país. O ex-presidente peruano Ollanta Humala e a esposa foram acusados de receber fundos da empreiteira Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2011. A justiça peruana, porém, afirmou que ambos receberam dinheiro do governo venezuelano, que nessa época era comandado por Hugo Chávez. Ela, Heredia, sempre negou as acusações. A gente segue acompanhando, qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Márcio. Obrigado pela participação aqui. É a chegada da ex-primeira-dama e foi chancelada pela Boluarte, que poderia ter tido algum tipo de postura diferente. Em alguns casos desse tipo de diplomacia, a chancela e às vezes não, mas nesse caso houve, e a ex-primeira-dama chegou no Brasil, Zaidan. Pois é, Ronald, esse processo todo já alcançou 4 ex-presidentes peruanos. Inclusive, um que não tem nada a ver, um quinto que está preso, não tem nada a ver com essa história, mas ele está na mesma prisão de Alejandro Toledo e agora do Humala. O Humala foi levado para essa prisão pequena, inclusive, é uma base da polícia em Lima, e lá estão Alejandro Toledo, condenado também pelo caso Odebrecht, e o Pedro Castilho é outra história. O Pedro Castilho foi vítima de um golpe de Estado. Então ele não tem nada a ver com essa história. E nós tivemos o Toledo, que está nessa prisão. Ele governou o Peru mandato de 5 anos, 2001 a 2006, e foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Ele esteve nos Estados Unidos, ele tem cidadania americana, mas o Peru conseguiu a extradição em 2023. E foi acusado e condenado porque, segundo conclusão do judiciário, recebeu suborno em troca de obras em seu governo. O Pedro Pablo Kuczynski, ele renunciou ao cargo, ele ficou de 2016 a 2018, e numa crise tremenda, dessas que se tornaram rotineiras no Peru, ele renunciou, está sendo investigado, ele ainda não foi julgado, não há uma condenação nem absolvição, mas ele está em prisão domiciliar, o que eles chamam lá de PPK, né? Pedro Pablo Kuczynski. E o Alan Garcia, o desfecho foi dramático. O Alan Garcia, que presidiu o Peru 2 vezes, de 85 a 90, e aí no segundo período é onde, ou quando, né? Não é onde, mas quando teriam ocorrido esses problemas de acordo com a promotoria. Foi de 2006 a 2011. E ele se matou em 2019, quando a polícia já se dirigia ao seu apartamento para prendê-lo. Seria uma prisão preventiva, acusado ele de conexão com subornos da Odebrecht, e o Alan Garcia se matou. Em 2016, a Odebrecht admitiu ter feito pagamentos indevidos
que teriam chegado a 788 milhões de dólares, uma fortuna. Tudo isso para obter contratos de obras públicas, né? E nós tivemos essa cascata de presidentes denunciados. Agora são 2 presos pelo caso Odebrecht, o Mala e o Toledo, um em prisão domiciliar, que é o Kuczynski, um se matou. E o Peru tem, neste século XXI, uma sequência de dramas, né, com os presidentes. Ao caso Fujimori, governou 10 anos, e no início, na verdade, o último ano do século passado, em 2000, há um processo contra ele, ele vai para o Japão, depois, quando volta para o Peru, é preso, é condenado, fica 10 anos preso, aí sai por motivos de saúde e morreu de câncer. E a única que se livrou, embora tenha ficado 15 meses em prisão preventiva, é a filha do Fujimori, a Keiko Fujimori. Porque a justiça acabou livrando e encerrando o processo. A promotoria entende que é muito estranha essa decisão da justiça, porque ela entende que são claríssimas as provas contra Keiko Fujimori. E o Mala argumenta que não recebeu nada, que se alguém teve a incumbência de entregar dinheiro para ele, desviou esse dinheiro não chegou a ele, mas foi condenado, a esposa também foi, e, no entanto, ela, antes da polícia encontrá-la, ela já estava na Embaixada Brasileira. Houve uma intensa negociação entre o Itamaraty e a chancelaria peruana. O Itamaraty foi decisivo para que o governo peruano concordasse com a saída do território peruano da esposa do Humala. Então ela veio para o Brasil, já está no Brasil, e ele foi condenado, já está na prisão, mas em nenhum momento ele admitiu culpa, disse que esse dinheiro, se alguém tinha incumbência de entregar para ele, esse dinheiro foi desviado, que ele nada recebeu, mas foi condenado.